Eu não sei se você já reparou ou se você já leu sobre isso, mas as principais vítimas de ataques em escolas que têm acontecido no Brasil são meninas e mulheres. No ataque dessa semana aqui na cidade de São Paulo, na escola Tomazia Montoro, das 6 vítimas, 4 eram mulheres e a vítima fatal, também a professora Elizabeth, era uma mulher. Quando a gente vai olhar o caso de Realengo, né, o primeiro grande massacre em escolas ocorrendo no Brasil em 2011, a gente vê que das 12 vítimas fatais, 10 eram meninas. Quando a gente olha para o caso de Barreiras, acontecido no ano passado, a vítima, a única vítima atingida era uma menina cadeirante, né, ela foi também assassinada. Quando a gente vai olhar para Aracruz, por exemplo, que aconteceu no Espírito Santo, esses dados também se repetem. A maior parte das vítimas, todas as vítimas fatais, 4 vítimas fatais, eram 3 mulheres e uma menina. E bom, é claro que esse tipo de situação deveria, né, ou pode suscitar para a gente a pergunta de por que isso acontece. Por que a gente está vendo essa grande, as meninas e as mulheres como os principais alvos de infratores, né? E aqui eu chamo de infratores porque a maior parte dos agressores são pessoas menores de 18 anos, são meninos, adolescentes menores de 18 anos. Uma exceção é o caso também de Realengo, né, em que o agressor ele tinha 23 anos. Bom, gente, a hipótese que eu levanto é que esses meninos eles estão sendo diariamente bombardeados por conteúdos de ódio em comunidades organizadas digitalmente, né? As comunidades em chans ou as comunidades agora também que estão emergindo para as redes sociais mais mainstream, como o TikTok ou como o Discord. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, as investigações do caso de Realengo revelaram que o agressor naquela situação, né, o assassino naquele caso, ele tinha uma comunicação intensa com 2 homens que eram responsáveis pela maior seita misógina digital no Brasil. Um deles, o Marcelo Melo, ele foi condenado em 2018 a 41 anos de prisão por uma série de crimes, como associação criminosa, terrorismo, racismo, perseguição contra as mulheres. Inclusive, uma das suas vítimas mais famosas é a professora Lola, da Universidade Federal do Ceará. Ela, inclusive, nomeia uma lei, a Lei Lola, que determina que a competência e responsabilidade da Polícia Federal investigar crimes de misoginia que aconteçam na internet. Bom, gente, quando a gente vai ver o caso agora de São Paulo, né, a gente vê que havia uma comunidade no Twitter que estava celebrando a intenção e o fato, né, cometido pelo adolescente agora nessa semana aqui de São Paulo. Inclusive, ele é celebrado como o nosso cria, ou seja, né, alguém que sai daquela comunidade e vai cometer esses crimes. Quando a gente vê o caso de Aracruz, evidentemente também aquele adolescente agressor, ele estava radicalizado, na medida em que ele trazia consigo, né, colocava ali no seu corpo uma suástica nazista. Então a gente tem visto os meninos brasileiros sendo cooptados, utilizados como instrumentos de práticas de crimes extremamente violentos contra meninas e mulheres a partir da incitação de homens adultos. São homens adultos que coordenam essas comunidades, são homens adultos que estimulam esse tipo de comportamentos. Homens que, na minha percepção, não souberam lidar com as suas frustrações, com as suas inseguranças, com os seus medos e compreendem e acreditam que são as mulheres as responsáveis pelo seu fracasso ou pela vida não ter caminhado da maneira como eles achavam que eles mereciam. Não há uma assunção de autorresponsabilidade ou até mesmo de busca de apoio psicológico por parte desses sujeitos. A resposta que eles escolhem encontrar é de que as mulheres são privilegiadas, de que são as mulheres, portanto, as responsáveis pelo fracasso dos homens e, portanto, são elas as que devem morrer. Quando a gente soma esse cenário dos meninos, então, sendo utilizados por essas comunidades e eles são um público muito fácil para desinformação e para fake news, justamente por serem seres humanos ainda em formação, com menor senso de crítica, com menor capacidade de perceber uma mentira, né? Então eles são vulneráveis a esse tipo de prática. A gente soma isso ao fato
de que provavelmente as necessidades dos meninos não estão sendo atendidas, e aqui eu quero fazer uma parte de quais necessidades a gente está falando. São das necessidades emocionais. É uma pesquisa feita pelo Instituto Papo de Homem, que se chama O Silêncio dos Homens, uma pesquisa de 2019, com mais de 40 mil pessoas participantes respondendo, indicou alguns dados muito preocupantes pra gente. 70% dos meninos que responderam à pesquisa, menino de até 17 anos e de diversas classes sociais, raças, trans, cis, héteros, LGBTs, com deficiência, sem deficiência, esses meninos, 70% deles, alega que tem algum tipo de distúrbio mental, como ansiedade, vício em pornografia e depressão. 37% deles dizem que não conversam com ninguém sobre o que é ser homem. E também um grande número deles diz que gostaria de ter alguém para conversar. Então a gente tem um cenário que vai somar homens frustrados e misóginos cooptando adolescentes cujas necessidades emocionais e afetivas estão negligenciadas pela sociedade. Então eu entendo que a gente tem um problema complexo que novamente vai exigir uma resposta complexa. O seu filho, o seu sobrinho, o seu afilhado, o amiguinho do seu filho pode nesse momento estar sendo cooptado por alguma seita misógina ou supremacista, ou seja, racista, nazista, eugênica. Então é muito importante que a gente primeiro supervisione, evidentemente, o acesso de crianças e adolescentes na internet. Mas também é importante que a gente pense numa resposta coletiva. Eu acredito que a gente contar com a regulamentação das redes sociais no Brasil e a gente também contar com psicólogos e assistentes sociais nas escolas de todo o país, em outros espaços de convivência jovem, é super importante, porque a gente vai conseguir acolher as necessidades dos nossos meninos. Se a gente não faz isso, nós os estamos entregando de bandeja na mão daquilo que há de mais odioso e assassino nas redes sociais. Uau!